Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. E que nesse momento a gente pudesse falar com Jesus, chamar o Espírito Santo e agradecer também, né? Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente aqui na Escola da Fé, por me trazer aqui nessa formação. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente em meu coração, em minha vida, em minha caminhada a cada dia. Mesmo que eu esteja frágil, triste, o que for, Espírito Santo, mas que Tu venha fazer presente, que Tu venha soprar mais e mais ao meu coração. Vem, Senhor Jesus. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Vamos chamar o nosso palestrante. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Diógenes. Da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Peixinhos, Olinda, Pernambuco, Arquidiocese de Olinda e Recife. Vamos fazer uma pequena oração rapidinho por conta da hora. Vamos estender nossas mãos para ele e agradecer pela presença dele, pela presença do Senhor hoje sobre ele. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu servo, Senhor Jesus, que vai se fazer presente aqui, Senhor, essa noite. Obrigada, Senhor Jesus, pela presença dele, pelo o sim, Senhor Jesus, que ele deu a ti, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, e vem, Senhor, reinar sobre ele, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Boa noite. Pode sentar, irmãos. É uma alegria retornar a este lugar. Acho que eu estive aqui, acho que foi o ano passado. Foi o ano passado. Você lembra o que foi que eu falei o ano passado? Foi o Espírito Santo, não foi? Foi isso mesmo, foi bem lembrado. Que bom. Salvou-se uma alma, tá vendo? Nem eu lembrava. Foi isso mesmo, sobre a pessoa e obra do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Pois então, como vocês estão vendo aqui, o meu nome, faço parte do Ministério de Formação da Renovação Carismática
e venho lá da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Peixinhos, não da saúde, como o Wendel colocou, tá bom? Ele achou minha cara de doente, aí disse Nossa Senhora da Saúde, que ele está precisando. Mas enfim. E nesta noite nós vamos trabalhar essa constituição dogmática chamada Lumen Gentium, que quer dizer luz dos povos. Essa constituição é fruto do Concílio Vaticano II, uma das constituições, frutos, filhas deste concílio que nós celebramos 50 anos há poucos tempo atrás, que foi um concílio de renovação na vida da nossa igreja. Podemos passar. Então, a Lumen Gentium, ela foi solenemente progulgada pela sua santidade, o Papa Paulo VI, em 21 de novembro de 64. Quantos anos faz essa Constituição? De matemática eu não entendo, não. Quanto tempo nós temos? 55, né? 55 anos. Tem alguém dessa idade aqui? Tem mais, né? Pois é. Eu não era nascido quando Paulo VI promulgou essa encíclica, mas ela é muito atual. Embora seja uma, vamos assim dizer, uma coroa enxuta de 55, né? 55 anos, mas ela traz um conteúdo atualíssimo. E nós vamos debruçar em algumas páginas, não toda, porque o nosso tempo é pequeno, não dá para a gente debulhar capítulo por capítulo dessa Constituição, mas vamos pegar alguns principais pontos. Alguém trouxe a Bíblia, por favor? Então abra lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Por sinal, foi até o Evangelho de ontem. João 8, 12. Vejamos o que é que o Senhor fala para nós. E Jesus disse outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Palavra da salvação. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele se autodefine com algumas palavras. E no capítulo 8, nós vamos ver Jesus falando, afirmando que ele é luz. E quem nele andar, não estará nas trevas. E onde é que nós somos inseridos em Cristo? No dia do nosso batismo. Então, na pia batismal, que alguns teólogos chamam o útero da igreja, porque ali nascemos para a realidade celeste. O útero, a pia batismal, ali nós somos enxertados nessa luz e passamos a ser portadores dessa luz. Então, todo batizado, por isso que tem a vela, né? No batismo das crianças, do jovem, do adulto, tem o símbolo da vela, porque a partir do dia do nosso batismo, passamos a ser portadores dessa luz. Não luz própria, essa luz não vem de nós mesmos, mas essa luz vem do Senhor, porque a luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Então, luz dos povos. Na verdade, a verdadeira luz é Jesus, como ele se definiu aqui em João capítulo 8. E a igreja se torna portadora dessa luz para toda a humanidade. Porque o Senhor diz que o mundo está nas trevas. A mentalidade humana e seus conceitos e costumes é totalmente mergulhada nas trevas. Daí Cristo veio como luz do mundo e nos envia também como portadores dessa luz para toda a humanidade.
Então, este documento ele vai desenvolver algumas linhas que vai nos levar à reflexão sobre a Igreja Católica no mundo. Qual é o papel da igreja? Ou seja, o nosso papel. Porque aí, lá na frente, a gente vai ver as hierarquias e nós leigos também fazendo parte dessa pirâmide. Então, a Lumen Gentium é um documento que estuda a igreja, essa palavra aí, né? Eclesiológico, ou seja, nós vamos ver aqui o conceito, o que é a igreja, para que serve a igreja. Em meio a tantas igrejas que nós encontramos nas esquinas, com sua pluralidade de doutrinas, com as suas características, com seus fundadores. Essa semana eu vi um vídeo de uma entrevista do padre Manzotti na rádio Jovem Pan, se eu não estou enganado, foi uma dessas rádios seculares. E o locutor dizia: por que a igreja católica está perdendo os fiéis para as igrejas neopentecostais? E ele explicou que, devido ao fato de nesses lugares se oferecerem soluções rápidas para os problemas, não é? Quem não quer se livrar de problema? Dificilmente uma família hoje não enfrenta o desemprego, uma doença, um vício, um caso de problema de relacionamento. Enfim, todos nós temos problemas. Então, esses lugares oferecem respostas rápidas, soluções fáceis para este problema. E daí a quantidade de católico indo para esses lugares, não atrás de doutrina, não atrás de salvação, mas indo atrás de cura, de trocar o carro, de comprar um apartamento, de melhorar a vida financeira. Enfim, então o nosso trabalho como formadores, como escola da fé, é justamente conscientizar os poucos que se interessam por formação. Porque se tivesse aqui um Ironis Pudaro orando por cura e por libertação, nós estaríamos na arena, lá do outro lado do rio, certo? Porque esse lugar ia se tornar pequeno. Então, a multidão que vinha atrás dos milagres não iria comportar esse lugar. Mas o nosso povo não gosta de formação. Infelizmente, é uma realidade. Mas é um trabalho de conta-gotas, né? É um trabalho de conta-gotas que o movimento, que nós vamos trabalhando. Cadê o irmão? Pode passar? Então, no capítulo 1, a gente vai observar o mistério da igreja. O objetivo dessa Constituição, como eu falei, que é estudar a igreja, nós vamos ver a igreja como um sacramento. Não vamos ver a igreja agora como uma estrutura de pedras, com seus líderes, com seus pastores, mas vamos ver o sinal espiritual. Igreja como sacramento. E o que é um sacramento? Vocês lembram da aula da catequese? Sinal sensível da graça, não é isso? Então a nossa igreja, a Igreja de Cristo, na humanidade, ela foi fundada por Cristo para ser um sinal da graça de Deus. Um sinal. Sacramento é um sinal. Então a igreja como sacramento, ela aponta no mundo para ser um sinal de quê? De esperança e de salvação para toda a humanidade. A luz dos povos é Cristo. Por isto, esse Sagrado Concílio Vaticano II deseja ardentemente iluminar com sua luz, que resplandece no rosto da igreja, todos os homens, anunciando o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. É o mandato do Senhor quando ele está voltando para o Pai. Reúne os 12 e diz: agora vocês vão. Eu passei 3 anos preparando o reino de Deus aqui, anunciando. Agora são vocês que vão pregar o evangelho para toda criatura. Então, que bom que esses 11, no entanto, aí já tinha 11, né? Depois é que vai ter a eleição para substituição de Judas. Então, esses 12
eles obedeceram a esse mandato de Deus. Que bom que os santos apóstolos obedeceram ao mandato, ao ide pelo mundo e pregai o evangelho, sendo essa igreja portadora dessa luz, que resplandece no seu rosto essa luz. Porque a igreja em Cristo é como que o sacramento, como falamos, sinal, é um instrumento da íntima união com Deus e todo o gênero humano. Pretende a igreja manifestar com maior insistência e aos fiéis e a todo mundo a sua natureza e a sua missão. A natureza da igreja é santa, é divina, porque não é uma instituição humana. Não é uma Assembleia de Deus, que foi aqueles missionários suecos que vieram lá, né, há 100 anos atrás, pararam lá no barco em Belém do Pará e fundaram, não. Não é um Edir Macedo da vida que começou lá no Rio de Janeiro, no fundinho de uma garagem, e hoje seu império realmente está quase universal, porque está se expandindo para o mundo todo. Não. A Igreja de Cristo é de natureza divina, porque o seu fundador foi o próprio Deus. E a sua missão é aquela: anunciar o Evangelho de Cristo a todos os povos. Então, as condições do nosso tempo. As condições do nosso tempo. Isso foi há 55 anos atrás. Mas hoje é atualíssimo essa necessidade. Tornam-se ainda mais urgente este dever da igreja, para que deste modo todos os homens, hoje mais ligados estreitamente uns aos outros, por diversos fatores sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade com Cristo. Ou seja, essa igreja, nos tempos atuais, tem essa urgente missão: levar aos homens se tornarem unidos a Cristo, uns aos outros no amor de Cristo. A missão e obra do Filho, a fundação da igreja. Jesus não veio fundar a igreja. A missão dele não foi fundar a igreja. A missão dele foi remir a humanidade dos pecados. Ele veio morrer na cruz para nos salvar. Essa é a principal missão de Jesus. Então, ele, o Senhor, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo aqui na terra a este reino dos céus. E o que é o reino dos céus? A gente fala tanto, né? Universal do reino de Deus, o que é? Venha a nós o vosso reino. Mas que reino de Deus é esse? O reino de Deus é a presença de Jesus no meio da comunidade. E a presença dele torna algo diferente. Onde Jesus estava e onde Jesus está, esse reino deve se manifestar através dos sinais. As curas, os milagres, as inclusões que Jesus fazia, ali já era o reino de Deus acontecendo. Então ele implanta aqui o reino de Deus e se revelou o seu ministério realizando com a própria obediência à redenção. Então a principal missão foi redimir, foi resgatar o gênero humano. Então a igreja, enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente, é muito interessante isso, os seus preceitos. A igreja é um depósito da fé. Essa palavra é bonita, né? O depósito da fé. É como o banco, que a gente chega lá e deposita R$500. A gente diz ao banco: olha, tome conta do meu dinheiro, que o ladrão está querendo entrar lá em casa, então não posso deixar dinheiro lá em casa. Então, guarde meu dinheiro, cuide dele. Quando eu precisar, eu venho aqui. Então, a igreja é esse banco, esse depósito da fé que o Senhor confiou a sua doutrina e ela guarda fielmente os seus preceitos. E recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Deus e de Cristo em todos os povos. Então faz 2000 anos,
aproximadamente, né? Vai fazer 2000 anos, que essa igreja está anunciando fielmente os preceitos de Deus, sem mudar. Não pode. A doutrina é única. Então a Igreja Católica ela vai conservando esta doutrina durante todos esses séculos. A doutrina de Cristo. A doutrina fiel do Senhor. Então, a igreja ela apresenta algumas figuras. Deixa eu pegar o texto aqui para a gente poder trabalhar. Pronto. As figuras da igreja. A gente observa muito nas Sagradas Escrituras que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Jesus e os profetas, eles trabalham muita figura, né? Jesus vai comparar o reino com a semente, com fermento, ele é pastor, é ovelha, ou seja, Jesus trabalha a realidade, a linguagem do povo, para que o povo possa compreender aquilo que ele está falando. Então, a igreja é comparada com o redil. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Quem trouxe a Bíblia, vai abrir no Evangelho de João, capítulo 10, e vai ver e Jesus dizendo que ele é o bom pastor. Lá no capítulo 8 ele disse que ele era o quê? Ele era o quê? Lâmpada. Luz. No capítulo 10 ele vai dizer que ele é pastor. O bom pastor. Aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, a igreja é um redil, cuja porta e necessário pastor é o próprio Cristo. O que é um redil? É um lugar onde o pastor guarda, junta, alimenta, cura, protege o seu rebanho contra os perigos que rondam essas ovelhas. Então, o Senhor faz essa analogia, essa comparação. Ele é o pastor que guarda as suas ovelhas na sua igreja, que é o redil. Outra comparação, a igreja é a agricultura ou o campo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver a comparação que o apóstolo Paulo fala àquela comunidade. 1 Coríntios 3, 9. Nós somos operários com Deus, vós, o campo, a agricultura de Deus, o edifício de Deus. Ou seja, irmãos, o que é que acontece na agricultura? O agricultor vai, prepara a terra, joga a semente e vai embora. Ele fica lá esperando? Não. Ele só vai voltar ali de vez em quando para cuidar da terra, para regar, tirar as ervas daninhas. E principalmente o objetivo dele é colher os frutos. Colher o fruto. A igreja de Deus é a mesma coisa. Ele, Cristo, é o semeador, é o agricultor do Pai, que lança a semente da palavra nos nossos corações. Lembra da parábola do semeador? Que existem vários tipos de quê? De terreno, né? A semente cai na beira do caminho, cai no solo cheio de pedra, cai no meio dos espinhos, mas tem um terreno ali que é o fértil, é o bom, que deve ser o coração de cada um, para que essa semente que a igreja vem lançando possa cair no nosso coração e germinar. Então, a igreja é o campo de Deus. A igreja também muitas vezes é chamada de construção de Deus, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 26. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa
mãe. Ou seja, a igreja, essa passagem aqui é a de baixo, viu? Jerusalém do Alto, a nossa mãe. A construção de Deus, eu não encontrei aqui, ele não traz a palavra. A igreja chamada Jerusalém do Alto, nossa mãe. Porque neste mundo, nós apenas somos peregrinos, sim? Porque a nossa casa definitiva é lá no céu. Lá no céu. A vida eterna, ou seja, incontável. Enquanto estamos nesse mundo, nós temos um tempo para nascer e um tempo para morrer. E lá na nossa Jerusalém eterna, a nossa mãe celeste, nós iremos morar lá definitivamente. Enquanto somos congregados neste mundo, adorando, louvando, prestando culto de adoração a Deus, aqui o que nós estamos fazendo a cada missa é uma prefiguração, é uma preparação daquilo que será no céu. Então, quem não gosta de missa não vai para o céu. Há quem ache a missa enfadonha, cansativa, demorada, mas é uma preparação, um banquete de tudo aquilo que vai acontecer na nossa casa-mãe, na Jerusalém Celeste. Então, esse concílio aponta a igreja com essas três figuras, como redil, como agricultura e como uma construção de Deus, onde cada tijolo é cada um de nós. Pode passar, por favor. O controle não está funcionando. Capítulo 2. Povo de Deus. Vamos lá. Durante a Quaresma, nós somos convidados pela liturgia da igreja a fazer uma caminhada com o povo do deserto, o povo de Deus da antiga aliança. Nós sabemos da história. Aquele povo que foi para o Egito, não é isso? Através de quem? Vocês lembram? Não, Moisés é depois. José, não é? José que leva aquele povo quando ele se restabelece com a sua família. E o povo de Israel, ele foi crescendo, foi multiplicando. Então o povo lá do Egito ficou com medo dos israelitas e tornaram eles escravos. Aí suscita Moisés, isso, vem suscitar Moisés para libertar aquele povo e conduzi-lo para uma terra bem melhor, a terra da liberdade. E esse povo de Deus do Antigo Testamento foi um povo que passou por grandes provações. Um povo também que murmurava, um povo que reclamava, diferente do povo de hoje, né? O povo de hoje não reclama, não murmura, é tudo de cara bonita, né? Pois então, este documento ainda mostra como deve ser a relação da igreja. Tu não passasse 2 vezes não foi? Pronto. Como deve ser a relação da nossa igreja com cristãos de outras denominações, lançando bases para o ecumenismo na igreja católica e com os povos e culturas que não acreditam no Cristo. Sobre os não cristãos, o documento assim expressa. Foi uma necessidade que a igreja teve diante da dimensão de igrejas, de credos, de religiões. Como deve ser o nosso comportamento, o nosso relacionamento com esses dois povos, os cristãos não católicos e os povos que não acreditam no Cristo, as religiões não cristãs. Então, o documento assim expressa. Pode passar. Aí a gente tem aquela imagem do Papa Francisco com alguns líderes de outras religiões. Está lá no número 16. Vamos ler juntos, por favor?
Com efeito, aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram, contudo, a Deus com coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça, por cumprir a sua vontade, manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação para um eterna. pouquinho. Veja só, a igreja reconhece que aqueles que vão ignorar sem culpa o evangelho, aí aqui a gente pode entrar quem? Quem vocês acham que pode entrar nesse contexto de sem culpa ignorar o evangelho de Cristo e a sua igreja? Vamos lá? Sem culpa. Quem é que pode ignorar sem culpa o evangelho de Cristo, a sua igreja? Quem não conhece, né? Quem não conhece, né? Quem não conheceu ainda, não chegou ainda, sei lá, aquele povo isolado, aquele indígena que nunca foi ninguém lá professar a fé para ele. Ele não teve nem conhecimento ainda do quem é Cristo. Aquelas religiões não cristãs, os budistas, e tantos outros. Claro, diante da tecnologia, diante da facilidade de conhecimento que nós temos hoje, todo mundo tem acesso ao Evangelho. Mas, por incrível que pareça, nem todos ainda têm acesso ao Evangelho, não é? A gente sabe que muitos povos na África, os indígenas, eles ainda não tiveram acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas essas pessoas que buscam a Deus com um coração sincero, isso aí é para todos, independente da sua religião. Porque buscam a Deus de coração sincero, se esforçam sobre o influxo da graça, por cumprir a sua vontade, né? O ditame da consciência, eles também podem alcançar a salvação eterna. Eles podem, certo? Tudo que de bom e verdadeiro neles há é considerado pela igreja como preparação para receberem o evangelho, dado por aquele que ilumina todos os homens para que possuam finalmente a vida. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Então, basta o desejo e o Senhor já está salvando. Não foi assim na cruz, com aquele ladrão arrependido, que passou a vida longe, mas nos seus últimos minutos de vida, teve seu encontro pessoal com Cristo. Então a gente não pode dizer, somente os católicos vão para o céu. Como eles dizem, somente nós vamos para o céu. Os católicos vão para o inferno porque tem imagem, porque adoram Maria, adoram os santos. Toda essa bobagem que a gente já nem dá mais atenção, não é? Nós não podemos dizer que somente nós somos salvos, somente nós vamos para o céu. O concílio é claro, o documento é claro. Enxerga que muitos povos que têm esse desejo de fazer a vontade de Deus, embora não conheça, não fez a experiência que nós fizemos com o Cristo vivo e ressuscitado, eles também podem alcançar a salvação. Amém? O capítulo 3, ele vai falar agora da constituição hierárquica da igreja, em especial os nossos bispos, né? E aí está os nossos pastores, o bispo titular e o bispo auxiliar. Pode passar. Outro esclarecimento que a Lumen Gentium faz é em relação com o Papa e com os bispos, né? Reafirmando o primado
do sucessor de Pedro. Ou seja, Pedro, o Papa, ele tem o primado na sucessão apostólica. Não porque a igreja assim o quis, mas foi o próprio Cristo que instituiu esse primado papal em cima da pessoa de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. A minha, no singular, não é no plural, né? As minhas, não. É uma só. A minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Mas vamos esclarecer também que entre os bispos deve haver um consenso, né? Uma colegialidade responsáveis. Então, a tríplice missão dos bispos, a tarefa de ensinar, santificar e governar. É o que a igreja diz, a tríplice missão dos bispos: ensinar, santificar e governar. A principal função, as principais funções de Dom Fernando Saburido não é dividir paróquia, área pastoral, não é fazer visita pastoral. Não, a missão dele como pastor desta arquidiocese é ensinar, santificar e governar a igreja. Mas como ele, sozinho, não pode ensinar, santificar e governar mais de 100 paróquias, ele vai contar com a colaboração de quem? Dos presbíteros, dos padres, não é? Que são colaboradores diretos dos bispos na condição das igrejas locais, as paróquias. Aqui, São Lourenço da Mata, o padre Valdemir, não é? Valdemir. E dos diáconos. Vamos reafirmar a ordem como sacramento dos 3 graus distintos. Então, o sacramento da ordem é um só, mas ele tem degraus. Em cima está o bispo, no meio o padre e depois o diácono. Embora seja um único sacramento, mas ele traz em si finalidades diferentes. O bispo, na sua totalidade, de ensinar, santificar e governar. O sacerdote, o padre, o presbítero, né, ele vai colaborar diretamente com o bispo. E depois vem os diáconos, que têm uma finalidade na igreja também, que é assistir a comunidade por meio da caridade e por meio da palavra. Palavra e caridade são as 2 funções que o diácono recebe na sua ordenação. E a gente sabe que ele colabora também, pelo grau da ordem, em assistir matrimônios, batizados, né? Só não celebra a missa, nem atende a confissão. Mas casamento e batizado pelo sacramento da ordem, ele está habilitado para fazer. Então, a gente vê que o concílio tem essa preocupação de orientar cada pessoa do clero na sua instância e no seu degrau. O bispo, o padre e o diácono. O clero, não é? A hierarquia da nossa igreja. Agora a gente vai falar um pouco sobre nós, os leigos. Essa palavra leigo, no mundo secular, ela é um pouco desapropriada, né? O que é que se entende por leigo? Eu sou leigo em computador. Eu não entendo de nada. Então, leigo é aquele que não entende de nada? Não, de forma alguma. No conceito do mundo, leigo é aquele que não entende de nada. Quando a igreja nos chama de leigos, não é que ela está dizendo, vocês são burros, vocês não entendem nada, vocês têm que ficar sentadinhos no banco, porque somente o padre, o bispo e o diácono é que sabe. Não, não é isso, né? Vamos entender o que é leigo aqui na nossa igreja. É muito papel essa Constituição, viu? E porque eu coloquei em 3
em 3 colunas, porque senão ia ser quase 100 páginas. Aí você prepara um material de 60 páginas em 1 hora. Você não sabe o que é que fala. Mas o Espírito Santo vai soprando, dizendo: o povo lá de São Lourenço precisa escutar isso. Então vamos lá. Conceito e vocação do leigo na igreja. Esse sinal aqui vocês lembram, né? Foi do ano passado. O ano do laicato, o ano do leigo. A igreja dedicou 1 ano para a gente. Por leigo, entende-se aqui todos os cristãos, todo batizado, que não são membros da sagrada ordem ou do estado religioso reconhecido pela igreja. Isto é, os fiéis, nós, que somos incorporados em Cristo no batismo e constituímos o povo de Deus. Não aquele povo da antiga, mas da nova e eterna aliança. E tornamos participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo. Exercem pela parte que lhes toca a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Vamos debulhar um pouco essa definição do que é ser leigo. Leigo é aquele cristão, aquele batizado, que não faz parte do estado clerical. Nem é bispo, nem é padre, nem é diácono, nem é freira, nem é freio, nem é religioso, nem religiosa. É um casado, é um solteiro, é um jovem, é uma criança, é um viúvo, uma adulta, que não faz parte do estado clerical, mas é batizado, é cristão e está inserido na missão de Cristo também, no mundo atual. Aí ele fala que nós somos participantes de 3 realidades de Cristo, que o batismo nos confere. Ele nos chama de reis, sacerdotes e profetas. Nós, batizados, pertencemos à realeza de Cristo, reinamos com Cristo, somos profeta, na missão de profetizar. Profetizar é falar em nome de Deus, anunciar e denunciar, mesmo que isto custe a nossa vida, né? Como custou a vida de João Batista, o último dos profetas, que disse a Herodes: não fique com a sua cunhada, você está tendo um caso com a sua cunhada. Disse: não pode. Então a mulher mandou cortar a cabeça de João. E participamos também do sacerdócio. Nós somos sacerdotes, não ministerial, do padre, do bispo e do diácono, não. Mas nós somos sacerdócio, o nosso sacerdócio é régio, não ministerial. E qual é o nosso apostolado? Qual é o nosso papel? O ano do laicato trouxe esse apostolado. É ser sal e luz, onde? No mundo. Ser sal e luz no mundo, minha gente. Esse é nosso papel. A igreja, quando nos chama de leigo, não é que a gente não sabe de nada, não é que a gente não pode fazer nada, não, mas é cristão batizado, portadores da luz, lumen gente, luz dos povos, que é Cristo, não é? É como a gente vai ver sábado à 8, na vigília pascal, aquela vela grande, bonita, gorda, enfeitada, que chama de círio pascal, que o padre vai entrar solenemente com ela na igreja. Primeiro entra ele sozinho, depois a gente com a nossa velinha, né? Então a gente vai iluminando todo aquele ambiente, cada um com a sua luz. É isso, luz dos povos, lume gente, é aquilo, retrata muito bem. Vocês vão lembrar na vigília pascal. Cristo é a luz, mas eu sou batizado, eu vou lá acendo a minha vela no círio e aquele fogo do círio passa a ser também parte da minha vida. Cristo é a luz, e no batismo recebo a luz, e onde eu vou com a minha luz, eu vou com a minha vela acesa, iluminar o mundo que já está nas trevas. Então, como leigo, a igreja diz que o nosso apostolado é ser sal e luz no mundo, onde estiver, em casa, no trabalho, na escola, no ônibus, na fila do banco. Mas será que nós estamos sendo luz e sal no mundo?
E aí? Olha a nossa responsabilidade. Quando a gente coloca uma camisa da igreja, quando a gente coloca um terço no bolso, ou um terço na mão, mas está lá furando fila. Essa semana eu fui fazer um pagamento no banco. Quando eu cheguei, estava a confusão lá. Ah, você foi pedir informação e deu uma de besta e passou na frente da gente e não sei o quê. E a mulher lá com a camisa, Deus é fiel, não sei o quê, de algum lugar por aí, né? Uma saia comprida, um cabelo, aquele jeito, né? Então deu uma de esperta, passou na fila, na frente de todo mundo para pagar a conta. Um contra-testemunho muito grande, não é? Ser sal e ser luz no mundo. Então, quando a gente vê um contra-testemunho dessa pessoa, se eu não vou para aquela igreja, nada, Deus me livre, a mulher de lá e está passando na frente de todo mundo, nem respeita o idoso, a gestante que tem prioridade. Que falta de ética é essa? Aí chamaram, você é corrupto, a gente fala dos políticos que estão em Brasília, mas a corrupção começa assim, foi aquela cachorrada. Ser sal e luz do mundo, onde nós estivermos. Aí subir por trás no ônibus para não pagar R$3,75 a passagem, é? 45, já quero aumentar, né? Tá bom. 3,45. Aí eu vou com a camisa da renovação, da escola da fé, subo no ônibus por trás. Contra-testemunho. Ser sal e ser luz na vida do mundo que já está em trevas. Pode passar, meu irmão, por favor. No capítulo 5, ele vai tratar da vocação de todos à santidade na igreja. Todos nós, independente de sermos leigo, de sermos papa, bispo, freira, seja o que for, a nossa vocação é a santidade. Todos os cristãos, todo batizado é chamado, interessante essa palavra, é pesada, viu? Essa palavra eu achei pesada. E obrigados. Somos chamados e obrigados a tender a santidade e perfeição do seu próprio estado. Seja celibatário, casado ou viúvo. O nosso estado que Deus nos chamou, nós somos obrigados a tender, ou seja, a pender para uma vida de santidade. Por isso procurem, recreio não é aqui não, é na escola do lado, né? Na escola da fé não tem recreio não, tudo bem. Portanto, ordenem retamente os próprios afetos, para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade. Pelo uso das coisas terrenas, viu? Cuidado. E pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito da pobreza evangélica. Segundo o conselho de São Paulo apóstolo, né? Os que usam o mundo, façam-no como se dele não usassem, pois é transitório o cenário desse mundo. Obrigado, meu irmão. O que eu acabei de falar é passageiro. Então, a igreja diz, olhe, vocês procurem pender para o lado da santidade. A gente sabe que nem sempre é fácil. Às vezes nós somos impedidos de avançar por conta do uso das coisas terrenas que nós fazemos. Sim ou não? Vocês podem me dar um exemplo enquanto eu tomo água? O que é que nós estamos fazendo mau uso das coisas terrenas, que estão nos impedindo de avançar na caridade? E aí? Nada? Está nos impedindo? Então o povo de São Lourenço não está sendo impedido de avançar na perfeição? Graças a Deus, não é? O celular podia ser? E aí? O celular está roubando o nosso tempo. Muito. De jovens, de tudo. Até a Bíblia. A gente não tem que dizer mais, abra sua Bíblia. Abra o aplicativo da Bíblia.
Porque até a Bíblia está sendo substituída pelo celular. Antigamente lá em casa era um relógio, era uma calculadora, era um despertador, tudo separado, um computador, televisão, rádio. Hoje tem tudo celular. Não é assim? Tem calculadora, tem despertador, tem agenda. Tem mais o quê? E o telefone, né? Não, isso aí é o de menos, né? Quando a gente vai comprar um celular novo, a gente ligar e desligar, isso a gente não se preocupa de fazer, não. Tira foto, filma. A gente alcançou tudo isso separado. Calculadora, câmera fotográfica, filmadora, era... Só rico tinha filmadora, né? Aí tem tudo isso hoje num aparelhinho só. E até a Bíblia, as coisas de Deus estão se infiltrando ali. Então a igreja diz, cuidado para que esses usos das coisas terrenas não atrapalhem a vida de vocês. De oração também. De oração também. Vamos lá? Então, no capítulo 7, a gente está terminando, viu? A índole escatológica da igreja peregrina e a sua união com a igreja celeste. A gente colocou essa imagem bonita dos anjos, dos santos no céu. Porque a índole escatológica, que palavra é essa? Escatologia significa os finais do tempo, a sua partida para o céu, o encontro definitivo com Deus. Aqui, pode passar, por favor. Pronto. As expressões dessa união. As orações pelos defuntos e o culto dos santos. Existem três modalidades de igreja. A igreja militante, não é a igreja do exército não, tá bom? Igreja militante somos nós que estamos neste mundo militando, combatendo, lutando para alcançar o céu. Nós, aqui na terra, somos igreja militante. A igreja triunfante é a igreja que já contempla a face de Deus no céu, os santos, os anjos, Nossa Senhora, a igreja do triunfo, da glória, do céu, do gozo, das alegrias eternas. Mas também existe a igreja padecente, que é a igreja, os fiéis que estão lá no purgatório, padecendo, sofrendo, expiando seus pecados, para um dia contemplar a face do céu. Existem esses três tipos de igreja: militante, triunfante e padecente. Mas essas três modalidades estão ligadas, unidas. E essas expressões de unidade se dá através da oração pelos defuntos, quando a igreja militante manda celebrar missa pelos mortos, oferece sacrifício pela salvação, está unida à igreja padecente. Quando a igreja militante pede a intercessão de um santo, ela está sendo ligada à igreja triunfante. Então há um elo, há uma ligação, uma união entre essas três modalidades de igreja, afirmando o concílio para nós. Pode passar, por favor. Tem alguma dúvida até agora? Não, não é? A gente já está terminando. No capítulo 8, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a bem-aventurada, no mistério de Cristo e da igreja. Maria, passa para aí, por favor, para ver se é agora. Pronto. Maria é figura da igreja. O que é que a igreja oferece aos povos? O que é que a igreja... Quem a igreja oferece aos povos, melhor dizendo? Quem? Cristo. A igreja leva Cristo à humanidade. O que foi que Maria fez também? Deu Cristo. Ofereceu Cristo à humanidade. Tanto é que aquela mulher do Apocalipse, capítulo 12... Ali a igreja vê Maria e a própria igreja, né? Aquela mulher revestida de sol,
que dá a luz ao Salvador. Então Maria é essa figura da igreja que dá à humanidade o Cristo. Quando o menino nasce lá em Belém, o que é que os povos, os reis magos, eles vão encontrar Maria com o menino. E ali pode contemplar nos braços da mãe o Salvador da humanidade. Maria, diz aqui o concílio, leva vantagens a todas as demais criaturas, tanto do céu como da terra. Então essa história de dizer que Maria é uma mulher qualquer, não cola mais não, viu? Mas não cola mesmo. Ela não é uma mulher qualquer. Porque ela tem uma relação íntima com a Santíssima Trindade que nenhuma de vocês mulheres tem. Vamos lá. Quando a gente reza o texto, as 3 primeiras Ave-Marias, a gente vai rezar trazendo essa ligação. Deus vos salve Maria, filha de Deus Pai. Não é isso, Wendel? O Wendel explica isso, acho que no livro dele. As 3 primeiras Ave-Marias do texto, a relação de Maria com a Trindade. Salve Maria, filha de Deus Pai. Aí vocês, mulheres, podem dizer, e eu também não sou filha de Deus, não? Eu sou filha do diabo, é? Não. Vocês, nós, todos somos filhos de Deus. Ou seja, somos criados, fomos criados por Deus. Daí, todo mundo igual a Maria, sim? Criatura, filha de Deus igual a ela, sim? Pronto. Então, a tendência do que Maria é uma mulher qualquer, até agora está sustentada. Vamos lá. Só que a Trindade tem o Filho, né? Quem é mãe aqui? Levante a mão. Algum de vocês gerou o Filho de Deus? Ficaram grávidas pela ação do Espírito Santo? Não, não é? Pois então, Maria teve esse privilégio. Então aí ela já começa a se diferenciar de vocês. Porque ela é mãe de Deus. Como é o nome do teu filho? Ronald. Não é Jesus. Não é? Não é Jesus. Então Maria teve essa graça escolhida e preparada por Deus para gerar o filho dele. Não criar, como a gente reza no credo. Gerado, não criado. Porque ele é Deus. Existe antes de todas as coisas. Então, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, o protestante não entende. Como é que ela é mãe de Deus se Deus existe antes de todas as coisas? O filho não pode vir primeiro, a mãe não pode vir primeiro, o filho não pode vir primeiro do que a mãe. Mas a gente tem que entender que é Deus, Filho. Deus, Filho. Maria, mãe de Deus, Filho. Jesus é Deus, então logo ela é a mãe de Deus. Não entenda a mãe aqui como aquela que criou, não. Como se Deus só passasse a existir depois de Maria. Não é por aí. Porque Ronald só passou a existir depois do teu nome, Romilda. Só passou a existir depois dela. Antes dela, ele não existia. Então, no mistério da Trindade, né? Maria, mãe de Deus Filho, não é de Deus Pai, e esposa do Espírito Santo. Ela foi a única fecundada pelo Espírito Santo. Eu sei que a senhora não foi fecundada pelo Espírito Santo, nem você, né? Então veja a ligação, a intimidade de Maria com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então ela não é uma mulher qualquer. Por essa relação, leva vantagens a todas as demais criaturas, tanto do céu como da terra. Pode passar, por favor. O projeto de Maria começa já no Antigo Testamento, quando Deus diz à serpente: vou colocar ódio entre ti e a mulher. Você vai pisar a cabeça dela e ela vai pisar a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar. Aí eu coloquei, interessante, esse quadro, né? Maria e Eva. As duas eram virgens, sim. Sim. Quando Deus criou Eva, criou virgem, como Maria também. As duas eram imaculadas.
Eva era imaculada, sim ou não? Como foi criada assim, não? Eva era imaculada, sim ou não? Era sim. Não tinha pecado. Eva não tinha pecado. Não tinha pecado. E Maria não tem pecado, porque ela foi preservada. Os protestantes também não entendem, mas a igreja é muito clara. Todos pecaram, sim, todos pecaram. Maria foi salva? Foi salva. O que aconteceu na Imaculada Conceição dela? Pelos méritos do seu filho, o sangue de Cristo na cruz, que ia salvar toda a humanidade, na vida de Maria, foi antecipado. Foi antecipado. Então ela foi salva, remida, desde o momento da sua concepção. Para Deus nada é impossível. Então no momento da concepção, o sangue de Cristo que ia ser derramado, anos depois, alcançou Maria ali, ela foi preservada da mancha do pecado. Como Eva foi também formada, criada, imaculada, sem pecado nenhum. As duas estavam prometidas em casamento, sim, uma para Adão e a outra para José. E ambas foram visitadas pelo anjo. Sim? Satanás é um anjo? É um anjo decaído, das trevas, não das da luz. Né? Mas ele não perdeu a sua natureza angélica. Embora tenha virado as costas para Deus, então Eva e Maria têm essas características semelhantes. As duas virgens imaculadas, prometidas em casamento, uma para Adão e outra para José, e ambas foram visitadas por um anjo. Só que agora acontece a diferença na obediência. Essa daqui deu ouvido à voz do anjo e disse não a Deus. E disse sim ao projeto do mal. Daí perde todas as características anteriores. Deixa de ser imaculada, deixa de ser virgem. As virtudes. Perde as virtudes dadas por Deus. E Maria não. Maria obedece a Deus. Ambas tendo a liberdade de dizer sim ou não. Assim como eu e você. Temos a liberdade de dizer não ou sim ao projeto de Deus e ao projeto do mal. Então Maria obedece e Eva desobedece. Diz alguns santos que o nó da desobediência que Eva deu, o sim de Maria, a obediência desatou. Ali ela encontrou graça diante de Deus. Disse o anjo: encontraste graça diante de Deus. O que não aconteceu com Eva. Não encontrou graça. Pelo contrário, encontrou a desgraça. Podemos passar. Entendido esse quadro aqui? Tem alguma dúvida? Depois o Renner responde melhor do que eu. Vamos lá. A mãe do Redentor no Antigo Testamento. Aqui a gente traz essas 3 passagens conhecidas nossas, né? Gênesis 3, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Então essa mulher, aí a gente já vê um sinal de Maria. O sinal de Maria, que a obediência de Maria, o sim de Maria, vai esmagar aquilo que o mal causou pela desobediência de Eva. Isaías 7,14, um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado o Emanuel, o Deus conosco. E lá no livro do profeta Miqueias, eu achei interessante essa palavra de Miqueias no capítulo 5. Vamos ler aqui para não trair o texto. Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz assim: por isso
Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Deus deixará o seu povo até o tempo em que aquela mulher vai dar à luz a luz. Quem é a luz? Jesus. Então, Deus se manifesta em Maria, aquela que dá à luz a verdadeira luz, que é o próprio Cristo, conforme Miqueias capítulo 5. Essa figura ela é bonita, das duas. É o encontro de Nossa Senhora com Eva. E essa imagem traz alguns sinais que nós vamos observar aqui. Maria está tocando levemente o rosto de Eva e consolando. Veja só, o semblante de Maria e o semblante de Eva. Eva está triste, está, não é, com vergonha, e ela está segurando nas mãos a maçã, que lá no tempo medieval era o sinal do fruto proibido. Em outro, a mão de Eva está segurando o fruto da condenação e a mão de Maria está levando a outra mão de Eva a tocar onde? No seu ventre. O fruto maldito é... Aqui está o fruto maldito que levou ela à condenação. Aqui tem outro fruto. Qual é o fruto que está no ventre de Maria? A gente reza na Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre. Os dois frutos da condenação, mas Maria traz a mão de Eva, a nossa mão, e diz: aqui está o fruto da salvação, que é Jesus. Maria está levemente sorrindo, ou seja, para demonstrar, né? Para demonstrar a misericórdia, o amor, o olhar da mãe que mostra que aquele erro ficou para trás, ou seja, encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. E a gente observa o quê? A serpente, né? Lá nos pés das duas. A serpente está na perna de Eva, toda enrolada, dominando. Se ela puxar, Eva leva uma rasteira e cai, como fez. Mas no pé de Maria, a serpente não tem domínio. É Maria que domina, pisando na cabeça da serpente, conforme está lá em Gênesis 3,15. Então essa figura retrata, né? Essa figura ela traz toda a simbologia. É o resumo da Bíblia, está aí. O resumo: a condenação e a salvação. O encontro das duas mulheres protagonistas, tanto da condenação como da salvação. Se por Adão entrou a morte e o pecado no mundo, São Paulo diz que por Cristo entra a salvação. Exatamente. Então essa imagem traz essa passagem tão interessante para nós. Opa. Essa maçã é simbólica. É um símbolo. É um símbolo. Porque, como eu disse aqui, na era medieval, eles queriam imaginar que fruto seria, né? Porque a Bíblia não diz o que é. Podia ser, é um fruto da árvore da vida. Mas também é simbólico esse fruto da árvore da vida. Porque o povo judeu ele gosta muito de na literatura chamar, tem uma palavrinha que chama, de simbologias, Midrash é a palavra? Não é essa palavra não. É um povo muito poético, então eles trabalham muito a poesia com sinais, não é? Não é que Eva comeu um fruto e... Não, aquilo ali era uma representação, mas surgiu a palavra em si, tá bom? Mas é para dizer que ela desobedeceu a Deus. Desobedeceu.
Então, o pecado é da desobediência. Então, a maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento, né? Quando ela diz lá na Anunciação, sim, que manteve inabalável junto à cruz. Então, desde o sim de Maria ao anjo, até o pé da cruz, até a consumação eterna de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, na assunção de Maria, ela é elevada, diferente da ascensão, que Jesus sobe com as suas próprias forças, porque ele é Deus. Maria não subiu sozinha, não. Ela não teve esse poder. Maria não abandonou a sua missão, mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Então Maria cuida com amor materno dos irmãos do seu filho, que entre os perigos, as angústias, caminham ainda aqui na terra. Até quando? Até nós chegarmos à pátria bem-aventurada. Por isso, na igreja, Maria é evocada com alguns títulos, né? Advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Mas isso entende-se de maneira que nada tire, nada acrescente a dignidade e eficácia do único mediador que é Cristo. Os nossos irmãos protestantes, eles não acreditam na intercessão dos santos, nem de Nossa Senhora, porque se apegam que o único mediador é Cristo. Mas Cristo é o único mediador em que sentido? Não de intercessor, porque se fosse assim, São Paulo não dizia orai uns pelos outros, rezem pelos governadores, rezem pelo povo em si. Não. Cristo é o único mediador. Foi o único que nos salvou. Foi o único que derramou seu sangue, nos redimindo do pecado. São Paulo está dizendo isso, como mediador, como salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele é o único que entre o céu e a terra se colocou no meio, mediador, entre o céu e a terra, para ligar por sua morte e ressurreição aquilo que Adão e Eva perderam. É simples, não se fala de intercessão apenas, não é? Pode passar, irmãos. Passou? Pronto. É porque está do mesmo tamanho do outro, eu pensei que não. Muito de caso pensado. Então a igreja pensou muito, viu? A igreja rezou, a igreja deixou-se conduzir. Ensina o Sagrado Concílio essa doutrina católica e ao mesmo tempo recomenda a todos os filhos da igreja que fomentem generosamente o culto da Santíssima Virgem. Então a igreja pensou, analisou, rezou, deixou conduzir pelo Espírito e disse, não tem nada demais você fazer um culto à Virgem Maria. Ciente de que é um culto de veneração, não de adoração, que é unicamente a Deus. Culto de dulia, né? Superdulia, melhor dizendo, que dulia é os santos, veneração. Maria é superdulia, latria é Deus. O culto a Deus é a latria. Sobretudo o culto litúrgico, que tenham em grande estima as práticas e exercícios de piedade para com ela. Rezar o terço, rezar o ofício da Imaculada, meditar as dores de Maria. Essas práticas piedosas. Então a igreja recomenda, tá bom? Aquelas que são aprovadas pelo magistério da igreja e que mantenham fielmente tudo aquilo que no passado foi decretado acerca do culto das imagens de Cristo, da Virgem e dos Santos. Aos teólogos e pregadores da palavra de Deus, exortam instantemente a evitarem com cuidado um falso exagero, muito cuidado, né? Com uma demasiada estreiteza na consideração da dignidade singular da Mãe de Deus. Então, muito cuidado com os exageros que a gente vê por aí, diz a igreja. Amem Nossa Senhora, prestem um culto de veneração, mas combatam os exageros que existem, tá bom? Que a gente vê por aí, né? Evitem com cuidado nas palavras e atitudes tudo que possa induzir em erro acerca da autêntica doutrina da igreja aos irmãos separados ou quaisquer outro. Então,
Então, muito cuidado para a gente não escandalizar. Por isso nós estamos aqui, todas as terças-feiras, para a gente aprender como eu, católico, posso ter uma veneração a Maria e aos santos. Porque a minha devoção a Nossa Senhora, aos santos, tem que me levar a Jesus. Se não for levar a Jesus, não é católico. Pode ser qualquer coisa. Pois é. Não precisa mudar de igreja para entender que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. A nossa fé é cristocêntrica. É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que entender isso. Para não chegar na... Olha, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Maria não é caminho que leva ao Pai. Então deixe de rezar para Maria. Eita, é mesmo, né? A gente tem que entender que Maria foi um instrumento nas mãos de Deus para nos salvar. Participa no processo da salvação, melhor dizendo. Eu me expressei mal agora, não foi? O caminho é Jesus. Quem nos leva ao céu é Jesus. No caminho, junto do caminho, o que é que a gente encontra? Placas, sim? Vai em frente. Avenida 8 de Maio, vire à direita. É assim? Capela de Santo Antônio, a 100 metros. Porque às vezes a gente se perde no caminho ou não. Então a placa vai ajudar. Maria é essa placa que está junto do caminho, que é Jesus, dizendo: siga meu filho, vá em frente, vire à direita, vire à esquerda, diminua, acelere. Para nos ajudar a chegar até o nosso destino, que é o céu. Ela não é o caminho, mas ela está junto do caminho, apontando o caminho certo para a gente não perder o rumo da nossa vida, tá bom? Então, pois é, fazei o que ele vos disser. E os fiéis, lembrem-se de que a verdadeira devoção não consiste na emoção e passageira, estéril e passageira, mas ela nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa mãe e a imitar suas virtudes. Bonito isso que a Lumen Gentium traz, tá vendo? Que a nossa fé não seja emocional nem passageira. Uma fé que só nos leva ao arrepio, ao choro, à histeria, ao grito. Não. O choro, o arrepio é bom, mas ele não pode ficar somente nisso. Tem que sentar, tem que estudar. Por que eu rezo o texto? Aí compra o livro, todo você já tem o livro dele, né? Porque no ofício da Imaculada eu digo que Maria é relógio que andando atrasado se viu de sinal o verbo encarnado. Então, a gente tem que ter uma fé madura, consciente daquilo que nós estamos rezando, para bem viver os mistérios da nossa fé. Tudo para a glória de Deus. Então, esse é o Papa Paulo VI que programou essa encíclica em 21 de novembro de 60 e quanto que eu falei? 64. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé que o meu tempo já esgotou. Eu espero que essa noite tenha sido proveitosa para a gente. Vocês depois leiam, comprem essa encíclica lá nas Paulinas, sem fazer propaganda, tá bom? Vocês comprem baratinho, R$10. Leiam com calma, porque ali ela vai trabalhar tudo isso que nós falamos de um modo mais aprofundado. Isso aqui foi rápido demais. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E vamos agora agradecer a Deus pela nossa igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, fundada por Cristo, regada com o sangue dos mártires, regada com o testemunho dos santos apóstolos, dos santos que nos precederam. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos parte desse corpo místico que é a tua igreja. Obrigado pelo meu batismo. Obrigado porque o Senhor me chama a ser luz, porque o Senhor me chama a ser sal da humanidade. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eu te agradeço pela graça que me deste nessa noite de aprofundar um pouco a verdade sobre essa igreja que caminha nas estradas desse mundo
rumo ao céu, caminhando em unidade com o Papa, com os bispos, com os nossos padres. Nós pedimos a proteção, a intercessão maternal da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que nos acompanhe nesse processo, para que nos ajude nessa caminhada rumo à pátria definitiva, a Jerusalém celeste, a nossa mãe, a vida eterna. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eu, pois, advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, Ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Receberei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Receberei o Espírito Santo e serei minhas testemunhas para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar, para levar entre as nações a minha esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Serei sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunha do amor. Levarei a paz aos corações. Serei sal e luz do mundo, sal e luz da terra, testemunha do amor. Levarei a paz aos corações. Amém. E rapidinho, vamos fazer uma pequena oração e agradecer, né, por esse servo maravilhoso que Deus mandou aqui nessa noite. Obrigado. Obrigada, Senhor Jesus, por esse servo, Senhor Jesus. Ele falou tudo, Senhor Jesus, que a gente precisava ouvir, Senhor Jesus, nessa formação. Foi algo rápido, Senhor Jesus, que não dá tempo, mas foi o tempo suficiente, Senhor Jesus, para cada palavra, Senhor Jesus, dessa formação penetrar em nosso coração. Obrigada por ele, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tu se fazer presente na vida dele e na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.